6 atitudes que você jamais pode fazer ao subir no altar. 6 comportamentos que você jamais pode fazer no altar. Vou falar para você agora, quando você for subir no altar, peço que você não faça isso de jeito nenhum, tá bom, gente? Eu quero agradecer você que está aqui no canal e peço, por favor, me dá uma força com esse canal, me ajuda a compartilhar, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando, tá bom? Olha só, gente, muita gente sobe no altar e comete erros, comete problemas que, por causa disso, nunca mais ele sobe novamente. Poxa, o irmão nunca mais pregou, com certeza ele fez alguma coisa errada. Primeira coisa que você jamais pode utilizar o altar para fazer isso é para soltar piada, para dar indireta no irmão, sabe? Você sabe do problema do irmão porque alguém te contou ou porque ele mesmo te contou. Aí no dia que você vai pregar, você prega em cima da vida do camarada. Você fala o problema dele, até parece que Deus está te revelando, mas não é piada. Sabe? Você sabe que uma irmã cometeu um erro, você sabe que o irmão tem um comportamento assim, você fala, tem certos irmãos na igreja que quando chega na igreja, ele faz isso. Tem certas pessoas que fazem aquilo. Não, o púlpito não é para isso. Você tem a Bíblia para pregar, você tem a palavra de Deus para ministrar. Então evita a piada, tá bom, gente? A piada vai deixar as pessoas desejando que você desça dali. Vai fazer com que o pastor pare de te chamar. Vai fazer com que um líder, ou digamos, se é o pastor que solta piada, vai fazer com que as ovelhas vão embora da igreja. E se é algum obreiro, nunca mais ele sobe no altar novamente. Então, corta as piadas, corta as indiretas. Deus não é Deus de indireta. Deus fala a sua palavra e ela é uma espada de dois gumes, tá bom, gente? A segunda coisa que você jamais pode fazer quando subir no altar, você não pode distorcer o que é ensinado pela igreja. Você não pode distorcer o que o pastor já ensina. Se a igreja tem uma liturgia, a igreja tem um livro de regras, de princípios e valores, você não pode subir no altar e no altar discordar daquilo que já é ensinado, tá bom? Por exemplo, o pastor ensina lá no altar que dízimo é 10%. Aí você pega o microfone, quando vai pregar, você diz, irmãos, o dízimo é 10%, mas no dia que você puder trazer só 5%, ou só 2%, ou nada, depende. Irmão, se lá o pastor está ensinando que é 10%, você não tem o direito de mudar. Ele é o sacerdote. É ele que coloca as regras ali. A outra coisa é a seguinte, se o pastor ensina, por exemplo, que você tem que viver sem cortar o cabelo, no caso as mulheres, tem igrejas que são assim, se ele diz que não pode cortar o cabelo de jeito nenhum, você não pode subir no altar, mostrando outro versículo e dizendo que pode sim cortar o cabelo, que não tem nada a ver. Cada igreja tem os seus costumes, e se essa daí não pode cortar, você não pode subir no altar para desfazer o que ele diz. Quem quiser congregar ali vai ter que seguir a regra que aquela igreja diz, tá legal? Então não pode desconstruir os costumes daquela igreja. Esse é o segundo. O terceiro é usar o altar para se vingar. Você tá entendendo? Tem gente que pega o altar para se vingar. Digamos, ele tá ouvindo uma pregação, aí alguém falou um monte de coisa que bateu nele. Aí ele pensa, no dia que eu subir no altar, ele vai ver. Deixa eu pegar esse microfone que ele vai ver. Aí no dia que você pega esse microfone, você começa, eu quero dizer nessa noite, eu sou uma pessoa, eu não vim aqui atrás de marido não. Digamos que alguém tá ensinando isso. Eu não vim aqui. Você não pode fazer isso. Não use o altar para se vingar. Não use o altar para bater nas pessoas, sabe? De bater com força, porque geralmente a igreja só aceita pregação de exortação quando o pastor prega essa mensagem. Você está entendendo? Eles não aceitam que outro faça isso. Raramente alguém aceita. Existe aquele irmão que tem um chamado para exortar. Mas, em suma, quem faz isso é o pastor. Então não pegue o microfone da igreja para bater na igreja. Você tem que entender que a igreja é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. Bater na noiva de Cristo é muito perigoso. Então pense isso. Não pegue o microfone para bater ou para se vingar. Tá legal? A quinta coisa que você jamais pode fazer quando subir no altar, eu te recomendo que não faça, é chegar no altar para pregar e imitar outro pregador. Imitar, por exemplo, você lembra quando o Marco Feliciano começou a pregar, irmão, naquela época? O que tinha de gente no altar pregando igual o Marco Feliciano, língua de aço, queixo de concreto. Gente, tinha muito isso. Senhor, coloca 5 anjos aqui em minha volta, porque não sei o quê. Antigamente as pessoas imitavam muito, no meu tempo, imitava muito, quando ninguém conhecia Marco Feliciano nem nada e nem os demais. No meu tempo, eles imitavam muito Napoleão Falcão, sabe? Nesta noite, eu quero dizer, e não sei o quê. Sabe aqueles pregadores pentecostais? Quem pregava daquele jeito ali, meu irmão, sabe o que eu quero te dizer agora? Você vai pregar, seja você mesmo. Deus quer te usar no teu estilo próprio, da forma que você é, do jeito que Ele te chamou. Deus não te chamou para você ser igual a outra pessoa. Deus te chamou para ser você. Quando você chegar no céu, Ele não vai dizer para você, por que você não foi que nem Moisés?
Por que você não foi que nem o Napoleão Falcão? Por que você não foi que nem o Marco Feliciano? Por que você não foi que nem o Silas? Por que você não foi que nem Elias? Não, ele vai dizer, por que você não foi você mesmo? Por que você não cumpriu o seu chamado? Você tá entendendo? Então você não precisa imitar ninguém. Deixa o Espírito Santo te usar do teu jeito. Se você é aquele cara que tem, ou aquela irmã, que tem aquela pregação mansa e tranquila, prega do teu jeito. Se você é aquela pessoa que prega mais avivadamente, tem uma pregação mais forte, com um tom de voz mais alto e fala mais rápido, prega do teu jeito. Independente do tom da tua voz, se não tiver unção, não vai acontecer nada. Mas independente do tom da tua voz, se tiver unção, você vai estar só conversando, o irmão está morrendo de chorar e falando em línguas. Você está entendendo? Então pensa nisso aí também. Não precisa imitar ninguém. E para concluir, eu quero colocar aqui para você, quando você subir no altar, não use um tempo que não é seu. Meu irmão, suba no altar e fale logo para o pastor, pastor, qual é o meu tempo? Se ele te der 1 hora, pregue 1 hora. Se ele te der meia hora, pregue meia hora. Se ele te der 10 minutos, se vira para pregar em 10 minutos. Você está entendendo? Se ele falar assim, ó, me dê o microfone faltando 10 minutos para as 9 horas, quando faltar esse tempo, dê o microfone na mão dele. O pastor ainda tem que dar aviso, o pastor tem que orar por alguém. De repente tem alguém que vai fazer a leitura de uma ata. Tem um irmão que estava esperando para cantar um playback. Tem um irmão que estava doido para dar uma saudação. E você não deixou porque você pregou demais. Não existe aquela conversa furada. Meu irmão, olha só, passou do horário porque Deus trabalhou demais. Passou, foi até 10 horas, foi até 11 horas. Eu não acredito nisso, tá bom? A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. A Bíblia diz que é tudo com decência e ordem, tá bom? A Bíblia é assim, que você tem que se organizar e que o nosso culto é racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Não é todo mundo cai em transe e ninguém sabe o que está acontecendo. Isso não existe. Nunca você vai ver isso na Bíblia, nos cultos que Jesus realizou, nos ensinamentos que Jesus realizou, os apóstolos. Nunca você vai ver isso. Então, foi dado um tempo para você. Seja fiel àquele tempo. Pastor, quanto tempo? Meia hora. Deu meia hora, tá aqui, pastor, o microfone. Meu irmão, se você for fiel no horário, toda vez você vai ter oportunidade para subir de novo. Mas é muito provável que as pessoas que fogem do horário, que roubam o tempo, o pastor fica tão inquieto e nunca mais você vai subir no altar novamente. O pastor te chamou para fazer uma oraçãozinha pela família, uma oraçãozinha pela leitura da palavra. Faça uma oração curta, irmão. O culto tem horário, tem várias pessoas que têm que se apresentar. O tempo é dos outros, o tempo não é só teu. Meus queridos, esses são os 6 pontos que eu queria falar para você hoje, tá bom? Que Deus te abençoe. Clica aí no gostei e me dá uma força. Deus abençoe. Tchau, tchau.